Pai do Cristo esteja em nossos corações. Nós vamos conversar hoje a respeito da interação e a integração, das obras espíritas, porque nós temos, aqui é o livro dos Espíritos, nós temos na doutrina espírita, uma obra básica, que é o livro dos Espíritos. Esta obra, ela dá uma noção correta a respeito da doutrina espírita. E aí, às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, Cid, mas será que não precisa dar uma atualizada? Será que não precisa ter um outro material? E eu costumo lembrar que essa obra que Allan Kardec constrói lá no meados do século XIX, assim que ele concluiu o seu conteúdo, ela foi totalmente revisada pelos espíritos superiores. Aí vocês poderão me perguntar assim, mas os espíritos superiores, quem seriam eles? Vocês imaginam, por exemplo, que quando a nossa Terra foi formada, há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando o céu da nebulosa e corria pelo espaço, foi entregue na mão do Cristo. Então, quando a gente fala de Cristo, a gente está falando do Cristo planetário, o organizador de tudo que existe, e uma prede de espíritos que trabalham junto com ele, para que cada coisa que existisse na Terra, que hoje existe na Terra, foi elaborado previamente por essas almas evoluídas. Fizeram de tudo para que pudesse ocorrer todo o fenômeno da Terra. Hoje nós estamos cerca de 2.000 anos da vida dele, aqui na Terra, mas há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era o Cristo. Então a gente está lidando com almas, com espíritos, que conhecem perfeitamente todas as detalhes da nossa caminhada terrena, porque nós, em humanidade, não somos a primeira e nem a última a chegar nesse estágio em que nós nos encontramos. Então, se a gente for olhar para trás, as civilizações diversas que houveram, muitas elas se referiam à perda do paraíso, mas o próprio Emmanuel diz que os espíritos que vieram de uma outra constelação muito próxima à Terra, chamado Cabo ou Capela, eles ao chegarem aqui, eles tinham saudade da sua terra. A mesma coisa, por exemplo, eu sou lá do Rio de Janeiro, já tem mais de 30 anos que eu moro aqui, às vezes eu tenho saudade do Rio de Janeiro. E aí, se eu puder, por exemplo, ter alguma dificuldade, aí eu falo, lá é um paraíso no Rio de Janeiro, coisa que não é, hoje a gente sabe que não. Então a gente fica com aquela saudade. E aí, como isso é colocado no meio de povos que vai aprendendo, é natural que a gente fique com a ideia de perda de um paraíso. Só que a nossa educação judaico-cristã, que veio até hoje, veio reproduzindo esse tipo de análise, esse tipo de entendimento, esse tipo de uma ação divina na existência, esse tipo de uma ideia de instantaneidade, de modificar, de uma cura milagrosa. A gente foi aprendendo isso. Aí quando a gente chega na doutrina espírita, o que nos apresenta é estudo, é conhecimento. Não tem nada exterior no espiritismo. Por exemplo, entrar ali na porta, não precisa fazer sinal da cruz, não precisa tem lugar que a gente dá uma voltinha 3 vezes antes de entrar no lugar. Mas aqui não precisa nada disso. Não precisa cumprimentar o palestrante ou o presidente de centro por ele ser a pessoa mais importante, porque qualquer um pode estar aqui na frente. O conhecimento espírita, qualquer um pode adquirir. Não tem doutor, não tem médico, não tem ninguém com alta formação que se torna catedrático em espiritismo só por ter a formação acadêmica. Pelo contrário, pessoas simples, sem nenhuma formação, conseguem penetrar nesse conhecimento. Então, quando eu deparo com uma doutrina que, de uma certa forma, ela é muito simples, ela é muito, vamos dizer assim, fácil, o que acontece? A gente prefere coisas que possa mexer e colocar mais coisa. E a gente quer trazer para a doutrina espírita um monte de negócio diferente. Ainda mais agora que a gente fica vendo na internet, tanta coisa. A mediunidade então está virando assim uma
uma coisa maravilhosa. Todo mundo está indo para a rede social agora, fazendo uma live, que eu sou médium. E aí o Espírito falou comigo. E aí falou isso, falou aquilo. E aí está todo mundo acreditando, reproduzindo. Ou seja, a gente nota assim que o conhecimento está longe da doutrina espírita. Então, por isso que quando a gente vai falar da interação, a gente tem que entender o conceito do espiritismo. O conceito primeiro da doutrina espírita o espiritismo é um conjunto de princípios e leis contidas nas obras básicas da codificada por Allan Kardec. Então não tem outro espiritismo, só existe um espiritismo, o codificado por Allan Kardec. Aonde nós encontramos? Nas obras básicas, no Pentateuco Kardeciano. São 5 obras. Não existe outra. Só existe essas 5. E elas foram revisadas. Ah, mas o Chico fez mais de 400 títulos. Sim, baseado nela. O Divaldo fez mais de 200 obras escritas. Sim, baseado nessas. Nós tivemos clássicos na época do Espiritismo, ou seja, espíritas que se tornaram espíritas na época de Kardec, que não tiveram mediunidade, como o próprio Leon Denis, Gabriel Delano, Alexandre Isakov, verificaram os fenômenos, fazendo experiências com fenômenos e comprovaram esses fenômenos que Allan Kardec estudou, que os espíritos disseram. Então, quando eu tenho uma fala de um palestrante que diz que o espiritismo está pronto, não precisa ficar inventando, tem gente que fala assim, mas o Sidney acho que está bem errado, né? Mas eu tenho que mostrar alguma coisa. Por exemplo, o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então é uma ciência nova. Opa, se é uma ciência nova, ela tem características científicas diferentes. A ciência ordinária, o que nós conhecemos, a gente vai no laboratório ou nos locais de experiência e verifica como é que funciona. Por exemplo, quando o corpo está lá nos laboratórios sendo estudado pelo cientista e verifica que a alma, não viu a alma sair, ele diz que a alma não existe. Recordo-me que certa feita, numa das aulas de fisiologia, estudando a estrutura cerebral, as fissuras do cérebro, eu questionei o mestre catedrático na área de fisiologia e perguntei a ele, mestre, com o cérebro na mão, naturalmente já estava morto, tá? O cérebro de alguém, informal, virei para ele e perguntei, mestre, onde é que está a inteligência aqui? Ele disse, não, a inteligência é uma energia que vai e volta. Ele ficou meia hora explicando. Eu sou espírita desde os 14 anos de idade, tá? Então, quando eu estive nessa aula, eu já sabia sobre o espiritismo. Eu sabia que a inteligência não está naquele cérebro. Está na alma, no espírito. Hoje já tenho mais de 50 anos que eu sou espírita. Então, eu já estudei muito a doutrina espírita e eu percebi, peraí, tem coisas que a gente às vezes está deixando passar. Principalmente do conhecimento do espírito, embora eu tenha 35, não sei, 14 com 50 dá 35, né? Tem 35 anos só para fazer a matemática. Mas só para a gente poder ter uma ideia que a gente tem esse conhecimento. Um outro, na área das experiências de espírito, que é aquela caixinha de condicionamento, de condicionar os ratos, né? Que a gente colocava a ratazana num lado e o filhotinho dela do outro, e o campo aonde ela teria que caminhar até o outro lado é um campo eletrificado, baixa voltagem. E aí a gente aumentando a voltagem ao ponto dela desistir de chegar ali no seu filhote. E aí concluía-se, depois dessa experiência, sobre o afeto da ratinha pelo seu filhote. Conclui-se daí, pela experiência do condicionamento, que também assim é o amor da mãe pelo filho. Aí eu virei para o professor e falei, professor, eu não concordo. O cérebro do rato até tem umas camadas bem parecidas com a camada do cérebro humano, mas o ser humano tem outros detalhes, porque na academia se fala em espírito. Tem outros detalhes.
Não se pode comparar uma experiência de laboratório e codificar e dizer que isso acontece com o ser humano. Não, mas é assim? Não, eu falei, olha, eu vou escrever o que o senhor quer na prova, mas que eu não acredito, eu não acredito. Então por quê? Porque a ciência espírita é diferente. Quer ver um exemplo? Na ciência ordinária funciona assim. Acontece um fenômeno, os cientistas criam uma hipótese, de uma forma bem simplista, tá? Criam uma hipótese e começa a tentar provar que essa hipótese é falsa. É assim que funciona. Ao chegar à conclusão que a hipótese não é falsa, é verdadeira, aí cria-se uma teoria, cria-se uma lei que passa a ser da alçada da ciência. Então veja, funciona mais ou menos assim em todas as áreas. Praticamente tem alguém que cria uma teoria, a partir dali vai testar aquela teoria em outros lugares e aí chega à conclusão. Mas no Espiritismo foi diferente. Quando o professor Rivaio foi convidado a participar de umas mesas que giravam, subiam e desciam, ele, já estudioso de magnetismo que era naquela época, disseram a ele que a mesa girava. Ele falou, tudo bem, a mesa subia e descer, era um fenômeno normal. Gente, na França daquela época, o pessoal se reunia em festa e geralmente nos saraus tinha lá a brincadeira da mesa. O pessoal se reunia em volta da mesa e a mesa subia, descia. Era normal naquela época. Mas aí disseram para ele, professor Rivaio, depois um amigo dele, depois de um tempo, disse assim, professor Rivaio, a mesa não só gira, ela responde perguntas de ciência, de filosofia, de história. Aí ele disse, olha, até que me prova o contrário, eu não acredito, porque a mesa não tem cérebro, não tem sistema nervoso. Como é que a mesa pode responder perguntas? E ele foi participar de uma dessas reuniões, foi convencionado os sinais, as pancadas de acordo com a letra do alfabeto, formando as palavras e as frases, e aí foi dito assim, não é a mesa que fala, são as almas dos homens que antes viveram na Terra. Olha a diferença. A ciência ordinária cria uma hipótese para explicar o fenômeno. Na visão espírita, a ciência nova, o fenômeno se revela. Veja a diferença. Então, se tem um modus operandi científico diferente, é preciso que a gente também tenha uma construção de análise diferente. Por exemplo, se por acaso a pergunta que me vem à mente, né? Quem sou? A gente deve estudar o livro dos Espíritos. E aí, só para que o pessoal já saiba quais são as questões para estudar o livro dos Espíritos, para poder responder essa pergunta aqui, ó. Basta ler da questão 1 a 1019. Tá? É bem tranquilo. Leu ali, você vai saber responder essa pergunta aqui com muita facilidade. Aí, se a dúvida é de onde vim? Porque tem gente que tem dúvida de onde veio. Então, da onde eu vou tirar esse conhecimento para entender de onde veio? Tem gente que acha que veio do planeta não sei de onde, ainda mais agora, né? Quem tem ET para tudo quanto é canto aí na internet falando o que está acontecendo. E todo mundo está acreditando. Porque é isso que está sendo dito, né? Então, se por acaso eu ver de onde veio, eu vou estudar. E aí vem a interação e a integração da obra espírita. Veja, o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. É uma estrutura científica estabelecida pelo codificador, onde ele trabalha as 4 partes. Esse método científico, ele passa a ter muito mais valor a partir do século XX, mas no século XIX já utilizava esse método. E aí ele então vai dividir o livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira parte, então, é das causas primárias, onde ele vai falar sobre Deus, sobre o Espírito, sobre a matéria, sobre os seres, a criação, os seres vivos. Então ele traz uma ideia de Deus diferente daquela ideia de Deus antropomórfica. Tanto é que os Espíritos, quando questionam, os Espíritos não perguntam quem é Deus. Porque se o codificador tivesse perguntado aos Espíritos quem é Deus, e eles tivessem respondido, hoje nós poderíamos dizer assim, o Deus espírita é melhor do que o Deus da igreja, o Deus A, o Deus B. Por quê? Porque nós teríamos um Deus para nós, como acontece nas festas. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus, no sentido filosófico. E aí os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, tudo que existe. Daí então você vê que a visão de Deus da doutrina espírita, ela é diferente.
Tu não vai encontrar no tempo e no espaço esse Deus. E aí ele vai falar do Espírito. E o Espírito, então, ele vai dizer: o que é o Espírito? Aí ele vai dizer: o princípio inteligente do universo. É o ser que possui inteligência. E a matéria não possui inteligência. Aí ele diz assim: existem 3 elementos gerais no universo: Deus, Espírito e matéria. Tudo que existe, existe a partir desses elementos. O ser inteligente, criado por Deus, e a matéria, suscetível de ser interagida pelo Espírito e modificada. Por exemplo, o nosso corpo físico, ele é produto do fluido cósmico universal, que é a matéria básica, elementar, que dá origem a qualquer tipo de matéria. A cadeira que nós estamos sentados, alguns de vocês estão sentados ou não, mas também é produto do fluido cósmico universal. A luz é produto do fluido cósmico universal. Essa estrutura, tudo é produto do fluido cósmico universal. Combinado de forma diferente, dá origem a vários tipos de matéria que existem. Um exemplo: a água é um símbolo químico. É 2 partículas de hidrogênio mais 1 de oxigênio, água potável. Se eu aumentar uma potencialidade de oxigênio a essa água, ela deixou de ser potável e passa a ser uma água oxigenada. Ela passa a ter uma potência diferente, só porque eu acrescentei mais uma estrutura de oxigênio. É assim que a matéria combina ao longo do tempo. Por isso que existe aí a tabela periódica e tudo mais. Veja o conhecimento humano como é belo. Mas tudo originou de uma matéria básica elementar. O Espírito não é originário dessa matéria básica elementar que dá origem à matéria, por ele ter uma inteligência, por ele ser obra de Deus. Então, aonde que eu aprendo isso? No livro A Gênesis. Aí você diz assim: mas se lá no livro A Gênesis de Allan Kardec, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre essas questões. Deixa eu só passar, porque o meu slide, ele tinha dado um probleminha quando eu cheguei. Ele desencarnou e depois reencarnou, e não deu tempo de eu trazer para vocês o que eu queria. Mas olha só que interessante. Quando eu pego o livro A Gênesis, do codificador, não está aqui, né? Não tem aqui, né? Mas o livro A Gênesis, ele tem vários capítulos. Então, se eu pego o livro A Gênesis, codificado por Allan Kardec, em 1868, cada capítulo da Gênesis, tem a ver com uma das ciências humanas. Cada capítulo da Gênesis. Não vai ter lá a terminologia que a gente quer, mas vai encontrar a ideia básica estudada pelo codificador, que depois, quando as ciências começaram a surgir, elas passaram a ter uma nomenclatura, passaram a ter um nome. Eu até lembro que, certa feita, eu fiz um estudo a respeito desse capítulo aqui, ó, o esboço geológico da Terra, formação do planeta. Quando eu falei sobre a formação do planeta, há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, eu fiz um apanhado, uma palestra. E aí o que acontece? Quando eu vou lá na Gênesis, está lá a estrutura que Allan Kardec apresenta, como o período primário, secundário, terciário, quaternário, que surge o homem. Aí alguém me disse assim: Sidney, mas esse período, essa forma apresentada pelo codificador, já não é mais assim. Aí eu falei: correto, não é mais assim. Mas como é que é agora? Aí eu fui lá no órgão oficial do governo do Brasil, que é o órgão que vai tratar as coisas da arqueologia. Qualquer um de vocês pode acessar e verificar. Está aí na internet. Você vai encontrar a nova nomenclatura da divisão dessas etapas da formação do planeta. Aí agora divide em eras, em íons e também em etapas, quaternário, terciário. Só que a nomenclatura mudou. Veja, o fato da nomenclatura mudar, dela se aperfeiçoar, não nega o princípio que já está lá na outra. E muita gente diz assim: o espiritismo tem que ser atualizado, porque aquilo que o Kardec falou lá em 1868 já não vai, pega e atualiza. Quer ver um outro exemplo? O capítulo 3, que está lá na Gênesis, que vai falar sobre a origem do bem e do mal. Olha só que interessante.
a origem do bem e do mal? O mal existe e tem uma causa. Qual é no homem a origem do mal? As paixões e o livre-arbítrio. Então, se o mal existe, tem uma causa. Qual a origem desse mal? As paixões e o livre-arbítrio. Olha o resumo. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial. Visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Então veja, aonde é que está o desajuste, o abuso? Pelo nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Não está na lei que foi criada por nós, por Deus. Pelo contrário. Aí olha só que interessante, quando eu estudo esse capítulo, que eu só peguei um pedacinho, olha as ciências que fundamentam esse capítulo, as ciências humanas. Sociologia, psiquiatria, psicologia, filosofia, pedagogia, política. Vamos falar de política? Pega a política agora. Não vou falar de partido não, por favor. Pega a política agora e a gente vê o que está acontecendo. Comportamento humano diferente. Cada um pensa de um jeito. Isso devido a quê? Ao livre-arbítrio de cada um. E cada um acha que esse ponto está errado, o outro está certo, que aquele ali tem que morrer, o outro também. E vai, no fim vai todo mundo morrer. Eu só lembro o seguinte, depois vai reencarnar tudo junto de novo. Direita e esquerda, não adianta ficar brincando. Mas olha só, gente, aqui nesse capítulo da Gênesis, ela está fundamentando para nós o comportamento humano. E as ciências, quando se debruçam para estudar isso, elas vão verificando onde é que está o problema, onde é que está a dificuldade. Aí você fala assim, mas a Gênesis é muito difícil. Mas quando você lê, você vai entendendo como é que funciona. Tá? Voltando aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar ao quadro anterior. O que eu tinha montado, gente, ele saía de um quadro para o outro com muita facilidade. Mas só que, devido a um problema espiritual, não sei qual foi, talvez do técnico do computador, né? Eu mesmo aqui. Porque se a gente fosse no outro lugar, a gente já botava a culpa nos espíritos, né? Mas não tem nada a ver com os espíritos, é comigo mesmo, o erro que eu cometi. Então, veja, aqui então eu estudo na Gênesis. Eu dei exemplo para vocês, tá? Só da área científica do espiritismo. O que sim? Para a segunda parte do livro dos Espíritos. O que é a segunda parte? Ela vai tratar do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Gente, aqui está todas as hipóteses possíveis da alma. Por exemplo, se a gente pegar aqui esse quadro embaixo, o mundo corporal e o mundo espiritual. Por exemplo, número 1, eu estou saindo do mundo espiritual e vindo para o mundo corporal, reencarnando. Número 2, eu estou saindo do mundo corporal, voltando para o mundo espiritual. O que eu estou fazendo? Desencarnando. 3, eu estou no mundo espiritual. Por exemplo, tem um grande número de espíritos no mundo espiritual que vem assistir. Tem uma grande de espírito que está desencarnado que está para ver. Número 4, eu estou no mundo corporal, encarnado. Número 5, eu estou no mundo espiritual influenciando quem está no mundo corporal, influenciando quem está no mundo espiritual. No 6, eu estou no mundo espiritual influenciando quem está no mundo corporal. Então, em cima dessa análise, Allan Kardec cria toda uma estrutura de conhecimento de análise. E aí ele vai estudar isso. E aí eu peço licença a vocês, porque o que eu vou mostrar para vocês eu considero ser importante. Embora a nossa palestra tenha um tempo menor, mas só para vocês terem uma ideia. Quando a gente estuda a doutrina espírita, nessa parte aí, que é o mundo espiritual, a gente vai lá no livro dos médiuns, e no livro dos médiuns tem lá, quadro sinótico das diferentes espécies de médium. Aqui, gente, dá para a gente entender como é que funciona a mediunidade. Porque a gente coloca a mediunidade como se fosse algo assim tão, né, cheio de coisa em volta, e o médium também. Agora a pessoa não se cumprimenta mais pelo nome. Eu sou médium, né? Ou então vai fazer alguma coisa, eu sou médium, aí bota lá na internet, porque acha que isso é status.
Mas olha só como é que o negócio é complexo. Quando eu estudo sobre a mediunidade no livro dos médiuns, olha só, eu vou verificar as categorias que existem de tipo de médium. Pela categoria, pelo gênero, pelos efeitos físicos e pelos efeitos intelectuais. Eu não vou entrar em detalhes só para você ver. Gente, esse quadro aqui está no livro dos médiuns. Não colorido desse jeitinho que eu fiz, tá? Mas está lá escrito. Olha só, vamos analisar só o médium psicógrafo. Tem um médium psicógrafo pela instituição, mecânico, semimecânico, intuitivo. O médium psicógrafo pode ser pela faculdade, pode ser novato, lacônico, explícito. Está aqui, ó. Por isso que existe mais de 80 tipos de mediunidade. O médium psicógrafo, pelo gênero, pode ser de versos, poético, positivo, literário, vários tipos. Então, por exemplo, tem um tipo de mediunidade literária. O médium tem uma capacidade de escrever livro. Não é qualquer um que é capaz de escrever livro. Precisa ter a mediunidade específica para isso. Quanto à qualidade, pode ser calmo, veloz ou compulsivo. Por exemplo, o Chico era bem veloz em algumas psicografias dele. Ainda mais com uma multidão imensa, que ele psicografava até de madrugada. Tem um médium que é um pouco mais lento. E olha aqui, quando as... Aqui a letra já está meio verde. Os médios podem ser qualidades morais. Olha só, por isso que ficou bem escondido assim, para ninguém ver. Né? Então, qualidades morais. Podem ser médios imperfeitos e bons médios. Aí agora vai complicar um pouquinho mais. Médios imperfeitos. Obsidiado, vamos falar baixo. Fascinado, subjugado, leviano, indiferente, presunçoso, orgulhoso, suscetível, mercenário, ambicioso, de má fé, egoísta, invejoso. E os bons médios? Sérios, modestos, devotados, seguros. Agora voltamos aqui. Imagine agora alguém que se coloca como médium, porque a mediunidade não é uma formação que ele adquiriu, um certificado, né? E pode dizer que ele é médium. Ele tem hoje, amanhã pode não ter, porque é uma fusão físico-psíquica, ela pode ser suspensa, e geralmente quando é suspensa, o médium que não consegue lidar com a suspensão dela, inventa que tem mediunidade. Aí, chegou o espírito, tem um espírito, faz até funga-funga, né? Quando o espírito chega, né? A gente sabe disso porque na época do meu pai lá, tinha um funga-funga lá em casa. Depois parou. Mas era assim. Porque a gente quer dizer que o Espírito está ali junto com a gente. Gente, olha só o erro que acontece. Agora imagine um médico literário que escreve livro, tá? Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Literário que escreve livro. E é veloz. Mas ele é... Vou escolher uma coisa bem boa aqui para ele. Leviano. O que vai sair da mão dessa criatura? O que vai sair nos escritos dos livros? Percebe como é que é complexo essa parte da doutrina, parte prática? Porque a gente fica, porque o médium a gente já olha diferente. Tinha gente, recordo que quando o Divaldo ainda estava encarnado, né? E a gente às vezes ficava do lado dele quando ele vinha aqui em Florianópolis. E muita gente chegava para cumprimentá-lo, e quando cumprimentava tinha pessoas que diziam assim, não vou lavar mais a mão. Eu falei, mas por quê? De preferência lava, porque todo mundo ele pega na mão, é bom lavar para não pegar nenhuma infecção. Porque tocou no médium, como se o médium fosse algo. Gente, o médium é intermediário. E se ele não for um bom intermediário, se ele for aqui, ó, leviano, se ele for orgulhoso, né, de má fé, egoísta, invejoso, o que vai sair da mão dele? Isso significa o quê? Por que eu estou falando assim, dessa forma tão insistente? É que cabe a gente estudar a doutrina espírita para não ser enganado. Cabe a gente estudar a doutrina espírita, porque está na mão de qualquer um estudar, para entender como é que funciona. Porque amanhã depois vai aparecer alguém aí e vai fazer a gente não acredita, já acha que vai. Não é assim, gente, que funciona. Quer ver
A gente fala muito de animismo. Sabe o que é o animismo? É o próprio espírito do médium falando. Então, por exemplo, eu podia dizer para vocês que hoje a palestra vai ser mediúnica. Aí eu começo a falar, é eu mesmo, gente, inventando. Não tem nada de espírito aqui do meu lado. Aí muita gente fica vendo o fenômeno, se arrepia de lá, já fica com medo, falou espírito, o pessoal já fica com medo. Aí vem a gente acha, ai, olha, aquela reunião foi boa, aquele palestrante foi eu. Gente, o que eu quero chamar a atenção? Por isso que eu estou falando dessa forma, numa casa espírita, onde eu acredito que todos vocês que vêm aqui, é para entender espiritismo, para estudar, para não ficar acreditando em qualquer coisa. Porque o nosso codificador teve o trabalho de montar esse processo todo lógico, racional. Agora, se eu não estudo, eu invento. Eu invento numa palestra, eu invento numa prática espírita, eu invento numa dinâmica do centro espírita, eu invento numa prece, eu invento qualquer coisa. Porque aí eu fiz, por exemplo, há pouco tempo agora, para fazer algumas aulas na área da ciência, eu comecei a fazer alguns cursos na área da neurociência. Comecei. Tanto é que agora eu sou terapeuta na área de neurociência comportamental. Maravilha. Aí eu fui fazer uma palestra lá em Criciúma, falando a respeito do corpo humano. E coloquei no slide os 13 sistemas que tem no nosso corpo humano. Que é um sistema um colado no outro. Sistema nervoso, tá? Tudo bonitinho. Funciona, gente. Nosso corpo é uma coisa maravilhosa. Aí ainda recordo que eu disse assim, a gente olha aí esse robô que agora está andando aí falando, aí ele diz, olha, isso aí é um homem inteligente que fez isso aí. E a gente olha para o corpo humano, alguns aí, e diz assim, isso aí é obra do acaso. Gente, o corpo humano com essa beleza toda é obra do acaso. Agora, aquele robô que está programado a responder determinada pergunta é de um homem inteligente. Veja, como é que a gente não acredita em Deus? Agora, olha só que interessante. Gente, a ciência vai até ali. Ela não entra no perispírito nem no espírito. Porque quem comanda toda essa estrutura dos 13 sistemas do nosso organismo é o espírito, o ser inteligente. É isso que é a diferença. Eu vou terminar aquela parte ali e eu vou contar uma experiência para vocês final do nosso querido André Luiz, para vocês terem uma ideia como a gente precisa nos atualizar em termos de conhecimento. Aqui então, como eu já trouxe aqui para vocês, cada parte do livro dos Espíritos, ela tem uma amplitude numa das obras. Então, aqui é o livro dos médios. Aí nós temos aqui, porque sou, eu estudo a terceira parte do livro dos Espíritos, a relação do homem com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Aqui está toda a realidade da nossa existência, onde eu aprendo isso no livro, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E para onde eu vou? Porque todo mundo fica perguntando, né? Para onde eu vou? Será que quando eu desencarnar? Tem gente que fala assim, eu quero ir para Marte, não vai nem sair da Terra. Né? Às vezes nem sai de dentro de casa. Imagine, gente, veja bem, se a gente não precisa desencarnar ninguém agora não, tá? Mas imagine você desencarnar. Quando você desencarna e descobre que não está fora do corpo e está com coisa meio estranha, qual é a ideia que vem na cabeça? O que vem mais real para ti? Qual é o local que você se sente mais à vontade de voltar? É para onde? O centro espírita? Não, a gente nem vai lembrar do centro espírita. A gente vai lembrar de casa, da nossa casa. Aí sai do corpo, volta correndo para dentro de casa e fica lá. Aí entra um, não fala contigo, vem outro, tu fala e ele não responde. Aí você fala assim, eu acho que eles estão bravos comigo. Né? Até tu imagina, porque às vezes quando a pessoa está brava, ela não fala com a outra, né? E você desencarnou. E aí um paciente, não, aí daqui a pouco vem um pequenininho e fala assim, ih, mamãe, o vovô está ali, ó, ali, sentado no sofá. E a mãe já fica de cabelo em pé. O vô acabou de desencarnar. Né? Por quê? Porque ela consegue ver o mundo espiritual ainda. Porque o processo reencarnatório da criança só se completa aos 7 anos de idade. Por isso que ela percebe o mundo espiritual. Agora, o que acontece? A gente está lá desencarnado. Tem um companheiro que ele disse, Sidney, meu pai, quando desencarnou,
Passados uns dias depois, ele entrou correndo dentro de casa. E eu perguntei, e tu, o que tu fez? Eu falei, tu já está morto, hein? Pode ir embora, pode ir embora. Gente, é isso que vai acontecer. Veja como é que é bom fazer amizade. Orar bastante, estudar a doutrina espírita. Como diz Divaldo assim, se você sentiu um desmaio, perceber que desencarnou, fecha o olho e entra em oração. Se você ouvir uma voz meio atrapalhada, não abra o olho não, que é obsessor. Mas se viu uma voz calma, serena, amiga, vai até hoje que gosta. É uma realidade. Já passamos isso várias vezes. Quando a gente vem com o corpo, a gente esquece. Mas a gente sai do corpo todo dia à noite, treinando, morrer um pouquinho. Então o dia que sair, definitivamente, né, que é o sonho inteligente, que é fora do corpo, é isso que vai acontecer. Agora, o que vai trazer maior dificuldade para nós? As nossas condições morais. A nossa irmã fez a prece aqui na abertura, e a leitura das mensagens fala disso. Qual é a maior dificuldade nossa ao sair do corpo físico? Eu estudei o livro dos Espíritos inteiro. Não vai adiantar nada. Já sei a codificação de Cós Santiago. Já tenho mais de 60 anos de espiritismo, igual eu falei aqui, né? Deixa eu dar. O que tu fez com isso? Amou, perdoou, agiu melhor diante da vida? Por quê? Porque a lei de Deus é a lei de harmonia. Lembra lá das paixões, do livre-arbítrio? O mal? Se eu me desorganizei, eu preciso entrar nessa sintonia de novo. Então como é que eu faço isso? É na minha caminhada terrena. Então fazer o bem é o melhor negócio que tem na terra. Fazer o mal é complicado. Percebe? Então só para a gente ter uma ideia como é que funciona. Então para onde eu vou? Está lá, consequência do cumprimento ou não da lei. A quarta parte do livro dos Espíritos. O livro do céu e inferno. Gente, aqui está o conhecimento todo que o Espiritismo dá de base. A partir desse conhecimento, se nós não temos, é preciso adquirir para quê? Primeiro, para a gente entender a doutrina espírita. Segundo, para a gente não ser enganado. E terceiro, se nós tivermos para divulgar, divulguemos corretamente. Não utilizemos a doutrina espírita como bengala para passar teoria isso, teoria aquilo, da nossa cabeça, ou algo que eu acho importante. Porque práticas existem na Terra várias. Só que o modelo do Espiritismo é um modelo de conhecimento. Não é um modelo de levanta o braço, você está salvo. Não é esse modelo aqui. Não é o modelo, eu frequento o centro espírita desde pequenininho, eu estou salvo. Tá, não. Não vai acontecer isso. Às vezes tem gente que começou a frequentar semana passada, entendeu e já está agindo melhor com a vizinhança, com a família, no trabalho, está orando pelos aqueles que estão fazendo coisa errada, porque a gente faz parte do mesmo grupo na Terra. Percebe? Então é por isso que a gente, quando entende a lei de Deus, ela garante a felicidade, a lei de Deus, a lei natural é a lei de Deus, indica o que deve ser fazer e não fazer, o homem só torna infeliz quando dela se afasta. O caminho que conduz ao reino dos céus é a prática da lei de Deus. Aonde está a lei de Deus? Está na nossa consciência. Aí eu vou lá no capítulo, na parte terceira do livro dos Espíritos, está lá as leis de Deus. E número de 10. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de liberdade, lei de igualdade, de progresso, de sociedade, de destruição, lei de justiça, amor e caridade. E um capítulo a mais que o codificador colocou é da perfeição moral. Aqui eu entendo a lei de Deus. Sim, mas eu não me lembro qual era lá os 10 mandamentos, o mandamento 4 e 5. Isso da educação judaico-cristã. Espírita, estuda aqui, em 10 também. Como é que é a adoração em relação a Deus? Aqui vai explicar. Como é que é em relação ao trabalho? A reprodução. Faz aborto? Não faz aborto? Estuda. Conservação. Aqui, essa aqui, por exemplo. Lei de destruição. Existe a destruição necessária e a destruição abusiva. A necessária é a procriação, o crescimento, as naturalidades que tem que acontecer com o corpo que não existe. Mas as guerras, tirar a vida do outro, é destruição abusiva. Aquilo que eu vou contrário, eu tenho que reparar. Então, tudo que é contrário às leis divinas. Aqui na lei de sociedade, Allan Kardec pergunta aos espíritos: poderia o homem reger-se somente pelas leis de Deus? E os espíritos dizem: sim.
Só que ele despreza as leis de Deus e tenta agir criando leis. Por isso que existem as leis humanas, para regular as relações sociais. Mas se nós seguíssemos a lei de Deus, de harmonia, de liberdade, por exemplo, de respeito, de progresso, de igualdade, nós teríamos uma sociedade feliz. Percebe? Então a minha intenção hoje foi trazer para vocês essa ideia, porque é isso que nos espera. 4 situações. Uma, que todo mundo fica imaginando que tem. A absorção da toda universal, a doutrina panteísta. A gente acredita, alguns, que morreu, vai virar fumacinha. E aí não tem responsabilidade nenhuma. Viu? Essa doutrina é boa. Você nem se preocupa com amanhã, nem fazer o bem. Porque vai morrer, vai sumir. Aí tem outra alternativa. A doutrina materialista, que é um pouquinho pior. A doutrina materialista. O nada. Morreu, não tem nada depois. Agora tem uma outra doutrina que é mais vigorosa em termos de conhecimento e influência humana, que é a fixação, definitiva, que é a educação judaico-cristã. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Isso aqui dá medo. Falou nisso aqui. Aí alguns começaram a estudar a doutrina espírita, e até quando surgiu o filme, os companheiros da nossa casa, quando assistiram o filme, vieram falar comigo, Sidney, eu achei que o filme Nosso Lar terrível. Eu falei, mas por quê? Não, descobri que o umbral espírita é pior do que o inferno católico. Ele preferia mais o inferno católico. E uma companheira da nossa casa falou assim, eu não tenho medo do umbral. A dona Geni, muita gente aqui acho que conheceu, já está no plano espiritual. Ela disse assim, eu não tenho medo do umbral. Aí, por que, dona Geni? Primeiro que a lama lá é medicinal, para acabar com as rugas. E chegando lá só tem gente conhecida. Chegaram, gente, o que vocês vão encontrar de palestrante no umbral? Porque aqueles que falam muito e faz pouco, fica tudo complicado do outro lado. Aí a gente chega no umbral, fica tudo aí, pronto, está todo mundo lá, de mão dada lá por cima. Porque a gente acha que é ser mágico. Aí eu fiquei na doutrina espírita durante 60 anos, eu fiz tudo. O que tu fez? Tomou briga, discussão, não falou com fulano, não falou com o Beltrano, aquele ali eu não falo não. Raul Teixeira, certa feita, ele narra que ele foi fazer uma palestra numa casa espírita, numa cidade, fez a palestra, terminou, e estava convidado a fazer palestra numa outra casa espírita, no outro dia. E ele virou para os companheiros daquela casa que o abraçava no final da palestra, e ele perguntou assim, olha, amanhã eu vou estar lá no outro centro espírita, e vocês vão estar lá? Aí alguns disseram assim, inclusive o presidente da casa, não, Raul, a gente não se dá muito bem com a casa do Rodinamento. Que espiritismo é esse? Eu não me dou bem com outro que é espírita também. Tem alguma coisa errada nessa doutrina, ou interpretação errada. E a Raul ficou assim, meu Deus, se a espírita é assim, imagina se não fosse. Então vejam, é essa uma alternativa. Agora, olha só a alternativa do espiritismo. Individualidade com progresso fluido, mostrando, gente, que a gente vai ter várias outras existências. Aquilo que eu não conquistei agora, eu vou conquistar depois. Aquilo que eu não avancei, eu vou avançar depois. Então vai acontecer. E eu posso reencarnar em estruturas diferentes. Como homem, como mulher, porque o espírito não tem sexo. Questão 200 livros dos espíritos. Ah, mas eu queria só nascer como homem. Pode até tentar, mas a programação é divina. Ah, eu quero só nascer como sexo feminino. Cada um vai ter uma missão específica. Embora aqui na Terra a gente está querendo misturar tudo, deixa, mistura à vontade. Mas isso não é divino, é do próprio indivíduo. Pela liberdade que ele tem. Percebe? Então a doutrina espírita tem essa característica. Tá? Então, para encerrar, eu só vou narrar um fato para vocês perceberem como a ciência nossa, e podemos chegar a essa análise pelos estudos das obras, principalmente do nosso querido André Luiz. André Luiz narra que, está lá no livro No Mundo Maior, quando ele está lá junto com o Clarencio, visitando algumas pessoas que estão em estado de desajuste, ele vai e Clarencio diz para ele, André, agora nós vamos visitar um jovem, que geralmente agora é o horário da noite, ele sai do corpo, e a gente pode conversar com ele, pode chegar, conversar, trocar algumas experiências. Aí o André, tá bom, e foi. Quando chegou à noite, já próximo à madrugada, eles chegaram e encontrou o corpo do jovem deitado na cama. E o espírito do jovem fora do corpo, muito feliz, muito alegre.
conversando. Ô, Clarence, tudo bem? E o André Luiz também foi cumprimentando. E essas visitas de espírito é uma coisa maravilhosa. Bom, aí o que acontece? Do nada, de repente, o jovem começa a tremer, o corpo começa a tremer, e ele volta para o corpo. Ele entra no espasmo da epilepsia. Aquele desarranjo psíquico dele, da estruturada do cérebro, começa a dar um espasmo e ele volta para o corpo. E aí o André Luiz vira para Clarence e fala: mas Clarence, por que está acontecendo isso? Não tem nenhum espírito aqui influenciando? Aí o Clarence diz o seguinte: André, olha só, esse nosso irmão, em vidas anteriores, prejudicou muitas pessoas, e quando ele saiu do corpo, aqueles que ele prejudicou também procuraram fazer desequilíbrio com ele, e fizeram tantas coisas ao desequilibrar, e gerou um condicionamento para ele. E ele agora reencarna num novo corpo, mas ele está condicionado pelo espírito obsessor. Basta ele se aproximar, ele entra em crise. Aí você pega o campo da medicina, ao estudar alguém que está no campo da epilepsia, e vai verificar o quê? A medicação, que é correto fazer, claro. Mas muitas vezes está onde? Está no espírito, por uma lei divina, ele está ajustando pelo processo de expiação aquilo que ele está passando. Joana de Anjos fala do número de crianças que estão reencarnando nos espectros autistas e em várias outras dificuldades. Há uma necessidade desse arranjo no corpo físico para ajustar. Então, amigos, o que eu quero chamar a atenção é que a doutrina espírita tem um manancial de informação para a gente adquirir. E quando a gente adquire esse conhecimento, a gente pode nos ajudar uns aos outros e ajudar todos aqueles que vêm à nossa casa espírita. Com conhecimento: mas eu não sei sobre esse assunto, vamos analisar, vamos buscar, vamos no grupo de estudo, para poder ajudar. Pode ser um parente, um vizinho, um amigo, alguém, porque a gente tem muito material. E a doutrina espírita não é uma doutrina de atitudes externas, é de um trabalho interno. Por isso que quanto mais a gente estudar a doutrina espírita, mais a gente vai perceber que todo o conhecimento está inserido nas obras da codificação, e acresce a ela obras póstumas, que é uma obra publicada no ano de 1890, após a morte de Allan Kardec. Que Deus nos abençoe. Desculpa às vezes a contundência de algumas falas nossas, mas o sentido é chamar a atenção para que a gente realmente se ocupe do conhecimento espírita. Quem já é trabalhador, quem não é, quem pretende ser, aprofunde o conhecimento, porque aí você vai ter uma visão clara de qualquer outra situação que possa existir. Que Deus abençoe e muita paz a todos. Muito obrigado.